Olá! Você já ouviu falar em vórtex ou vórtice polar? O vórtice polar é uma área de baixa pressão, isto é, uma ampla extensão de ar frio em turbilhão, que está estacionada em ambas as regiões polares. Durante o inverno, o vórtice polar no Polo Norte se expande, enviando ar frio para o sul. Isso acontece com bastante regularidade e está frequentemente associado a surtos de frio nos Estados Unidos, como também no Canadá e em boa parte da Europa. Agora, o que causa isso? Na prática, o vórtice polar é um sistema de ventos giratórios frios que paira sobre o Polo Norte durante o inverno. Pense nele como uma parede de ar gelado que mantém o frio extremo no Ártico. Esse vórtice é alimentado pela diferença de temperatura entre o Ártico e as áreas mais quentes, como os Estados Unidos. Quando essa diferença de temperatura diminui, o vórtice enfraquece e sua parede fica mais frágil. Isso pode permitir que o ar frio do Ártico escape e desça para o sul, causando invernos rigorosos em lugares onde normalmente não seriam tão frios. Como uma poderosa faixa de ventos que circunda o Polo Norte, o vórtice geralmente ocorre a altitudes de 10 a 30 milhas acima da superfície da Terra. Essa entidade atmosférica encontra-se bem acima e normalmente não interage com o jato polar, que é o fluxo de ventos localizado na troposfera, a cerca de 5 a 9 milhas acima da superfície. Contudo, quando o vórtice polar se mostra particularmente robusto e estável, o jato polar permanece mais ao norte e apresenta menos dobras. Isso resulta na retenção do ar frio sobre o Ártico, tornando as regiões de latitudes médias mais quentes do que o comum. A cada 2 anos aproximadamente, o vórtice polar ártico sofre um drástico enfraquecimento. Em algumas situações, o vórtice pode ser deslocado para longe do polo ou até mesmo dividido em 2. Por vezes, o jato polar espelha essa perturbação estratosférica, tornando-se mais fraco ou adquirindo padrões ondulados. Na superfície terrestre, o ar frio é empurrado em direção ao sul, atingindo as latitudes médias enquanto o ar quente é atraído em direção ao Ártico. Alguns cientistas têm voltado seus olhares para os eventos climáticos e dizem que o vórtice polar pode ainda causar um efeito bastante negativo para a vida na Terra, uma nova era do gelo. Vamos fazer uma viagem de volta no tempo e relembrar as eras de gelo pelas quais nosso planeta já passou. As eras glaciais são períodos em que camadas espessas de gelo cobrem vastas áreas da Terra, reformulando de maneira drástica as características da superfície terrestre e até mesmo continentes inteiros. A Terra já passou por uma série de grandes eras glaciais, sendo que a mais antiga foi registrada no período pré-cambriano, há cerca de 570 milhões de anos, e a mais recente durante o período pleistoceno, que durou 2,5 milhões a 11 mil anos atrás. Antes que haja confusão, não é que a Terra ficou coberta de gelo esse tempo todo, não. Mas as glaciações eram constantes naquele período. A era glacial tem como característica a cobertura de vastas extensões do planeta com gelo. As eras glaciais são intercaladas por períodos denominados interglaciais, quando a temperatura da Terra está mais elevada. Hoje, vivemos em um período interglacial em que 10% do planeta está coberto de gelo. Agora, será que isso quer dizer que um novo ciclo de glaciação pode ocorrer? Segundo alguns pesquisadores, sim. O período glacial mais recente começou 21 mil anos atrás e terminou há 11,5 mil anos, quando houve uma grande extinção de animais da crosta terrestre. Os cientistas ainda tentam compreender o mecanismo que leva a Terra à ocorrência de eras glaciais. A teoria mais aceita atualmente é denominada ciclos de Milankovitch, estudada e sugerida pelo engenheiro e geofísico sérvio Milutin Milankovic, que viveu entre 1879 e 1958. Conforme o cientista, as mudanças climáticas resultam de uma combinação de efeitos que passam por alterações na forma da órbita da Terra em torno do Sol, deixando de ser quase circular e assumindo um traçado elíptico. O planeta ainda mudaria a inclinação do eixo de rotação e passaria por variações na direção desse mesmo eixo de rotação.
os movimentos realizados pela Terra são conhecidos como excentricidade, obliquidade e precessão. Ao mesmo tempo, a Terra apresenta mudanças na composição da atmosfera e nas correntes oceânicas. Juntos, os três fatores, mudança da posição em torno do Sol, das correntes e da atmosfera, causariam períodos de glaciações. Naquela época, os animais que caminhavam sobre a Terra eram, em sua maioria, de grande porte, sendo que alguns pesavam facilmente mais de 1 tonelada, como os mamutes, por exemplo. Preguiças gigantes, tigres, dentes de sabre, ursos e outros carnívoros com mais de 300 quilos eram comuns. Inclusive foram encontrados fósseis de dentes de sabre e da preguiça no Mato Grosso do Sul, Brasil, na região compreendida pelos rios Apa e Miranda, na Serra da Bodoquena. Então, veio o período Holoceno, que teve início 11 mil anos atrás e se estende até o presente. Naquela época, terminavam os efeitos da última glaciação, gerando assim uma estabilidade ecológica com grande parte desta fauna e flora ainda presentes nos dias atuais, período também em que ocorre a extinção da megafauna do Quaternário. Foi um período que proporcionou o desenvolvimento da humanidade, no qual grupos nômades passaram a ter casas fixas. O filme A Era do Gelo, inclusive, retrata de forma bem humorada e, claro, simbólica, uma vez que não haveria como os animais se reunirem daquela forma, a migração dos animais para um lugar onde o gelo não era um grande problema. Contudo, naquela cena, o público testemunhava uma das grandes extinções ocorridas no planeta. O período Pleistoceno foi caracterizado por 11 eventos de aquecimento global seguidos por diferentes idades do gelo. Durante aquela época, ocorreram diversas extinções de espécies animais, incluindo a megafauna. Acredita-se que as oscilações climáticas e as migrações produzidas desencadearam processos de seleção natural, em que muitas espécies não se adaptaram às mudanças e acabaram extinguindo-se. A megafauna do Pleistoceno era composta por animais de grande porte que viveram na Terra durante o período Pleistoceno. A maior parte da megafauna do Pleistoceno fora da África foi extinta durante o evento de extinção do Quaternário no final do Pleistoceno, resultando em mudanças substanciais nos ecossistemas globalmente. Alguns exemplos de espécies de grandalhões e que foram extintas são o mamute, o mastodonte, o tigre dente de sabre, o gliptodonte, o rinoceronte ianudo, vários girafídeos como o civaterium, preguiças terrestres, o alce gigante, o urso das cavernas, o lobo terrível, sim, era esse mesmo o nome do ancestral do lobo cinzento, e o urso de cara achatada. Infelizmente, muitas dessas espécies não se adaptaram às mudanças climáticas e acabaram se extinguindo. Apesar de uma parte dos cientistas dizerem que o vórtice polar não tem influência em qualquer problema climático futuro, outra parte já diz bem o contrário disso. E, além do mais, o vórtice é uma das 4 grandes ameaças climáticas na Terra. As outras 3 são o aumento do nível do mar, os incêndios florestais e o calor extremo. Esses 3 últimos, no entanto, estão diretamente relacionados ao inverso da função do vórtice, que é esfriar, ou seja, eles estão relacionados ao processo de aquecimento global. O aquecimento global, por sua vez, tem sido não só objeto de estudos científicos, como também de debates políticos e empresariais, que se defendem dizendo que suas indústrias não têm participação ou têm pouca participação no processo de aquecimento do planeta. Vamos entender um pouco melhor tudo isso. O aquecimento global é um fenômeno que se refere ao aumento da temperatura média global da Terra, que tem sido observado nas últimas décadas. Acredita-se que a principal causa para o aquecimento global que a Terra atravessa é uma só: as ações antropogênicas, aquelas derivadas de atividades humanas. Desde 1760, ano que marcou o início da Revolução Industrial, os modos de produção e de vida das pessoas passaram a depender sobremaneira de combustíveis fósseis, a exemplo do petróleo, carvão e gás, como fontes de energia para as atividades econômicas. A queima desses combustíveis leva à emissão de gases de efeito estufa,
como o dióxido de carbono e o metano na atmosfera. Por sua vez, tais substâncias ganharam esse nome porque elas têm a característica de aprisionar calor na atmosfera do planeta, simulando o efeito de uma estufa literal. Além disso, as mudanças no uso do solo também contribuem para a liberação de gases do efeito estufa. O desmatamento é uma importante fonte de emissões, sem falar nas queimadas, que têm atingido as principais florestas ao redor do planeta, e as queimadas propositais, provocadas por gente inescrupulosa para fins diversos. A criação de gado, que só no Brasil teve um aumento significativo no número de cabeças nos últimos anos, é também outra fonte inesgotável de gás metano que não influencia no clima global, mas na camada de ozônio. As indústrias, direta ou indiretamente, também têm parte no processo do aquecimento global. A manufatura e a indústria produzem emissões principalmente pela queima de combustíveis fósseis para gerar energia para fabricar cimento, ferro, aço, eletrônicos, plásticos, roupas e outros produtos. A mineração e outros processos industriais também liberam gases. Portanto, como se vê, aliar o que enxergamos como o progresso à tentativa de amenizar os efeitos do aquecimento é algo que está a milhares de anos-luz de uma solução que agrade a gregos e romanos. O fato é que o vórtice polar é mantido em seu lugar devido à rotação da Terra e às diferenças de temperatura entre o Ártico e as latitudes médias. Mudanças nas diferenças de temperatura podem fazer com que o vórtice polar se expanda para latitudes mais ao sul. Embora esse fenômeno ocorra naturalmente, estima-se que as mudanças climáticas afetem a frequência e a gravidade dos eventos de vórtice polar. As comunidades devem considerar estratégias de adaptação para evitar apagões e melhorar a eficiência energética das residências, uma vez que a perda de energia quando as temperaturas estão baixas pode se tornar letal. Por exemplo, em 2021, 246 pessoas morreram durante um congelamento no vórtice polar no Texas, muitas delas devido à hipotermia. Há uma área no Oceano Ártico ao norte da Escandinávia que está passando por um aquecimento forte e prolongado. Essa região, em particular, encontra-se diretamente sob o vórtice polar. O aquecimento nessa área específica está levando a mais perturbações no vórtice polar, o que se espera que ocasione condições climáticas de inverno mais incomuns em todo o hemisfério norte. E vale lembrar que as partes do norte da Suécia e da Noruega têm um clima subártico. Isso significa que elas têm invernos muito longos e frios, enquanto seus verões são curtos e amenos. O restante da Escandinávia possui condições menos rigorosas e um clima semelhante a outros países europeus, embora os invernos sejam frequentemente mais frios. O clima é um dos mais rigorosos do mundo. Agora, no entanto, a região vem experimentando temperaturas mais altas que as habituais. Segundo a doutora Jennifer Francis, diretora adjunta e cientista sênior do Centro de Pesquisas Climáticas Woodwell, em fevereiro de 2021, em Dallas, Texas, fez mais frio do que algumas áreas do Alasca e da Groenlândia. Esse evento de frio intenso foi duradouro e se estendeu incomumente para o sul. E o responsável por isso foi o jato de corrente, que acabou empurrando a parede do vórtice para o sul. O jato de corrente é a fronteira entre o ar ártico ao norte e o ar muito mais quente ao sul. O vórtice polar geralmente não tem muito impacto no clima além dos polos, mas ao ser perturbado por outro fenômeno, como o jato de corrente, algo acontece de diferente, como aconteceu em fevereiro de 2021, no Texas. E o clima da Terra não está mudando uniformemente, não. Os oceanos estão aquecendo mais lentamente do que as terras, e o Ártico está aquecendo cerca de 3 a 4 vezes mais rápido do que a média global. À medida que o Ártico se aquece, o jato de corrente enfraquece, tornando-o mais facilmente desviado de sua direção usual de oeste para leste, por coisas como cadeias montanhosas e diferenças de temperatura em oceanos. Quando o jato de corrente está fraco, tende a ter uma forma ondulada. Isso pode levar à alta pressão, ao céu azul e às condições secas no noroeste. Se essas condições persistirem por um longo tempo,
como aconteceu nos últimos anos, pode levar a seca, ondas de calor e incêndios florestais. Durante essas condições, o Nordeste experimenta baixa pressão, padrões tempestuosos e precipitação. Esses padrões ondulatórios tendem a se mover lentamente de oeste para leste, o que significa que essas condições climáticas duram muito tempo. O aquecimento do Ártico está tornando essas configurações mais frequentes e fazendo com que durem mais tempo, levando a condições climáticas mais persistentes e mais extremas. Uma área do Oceano Ártico ao norte da Escandinávia está experimentando um aquecimento forte e prolongado. Essa região em particular fica bem abaixo do vórtice polar. O aquecimento nessa região específica está levando a mais perturbações do vórtice polar, o que deve causar um clima de inverno mais incomum em todo o hemisfério norte. Então, se estamos falando de aquecimento global, por que a preocupação com uma nova era do gelo e não com a transformação de tudo isso aqui desculpa a expressão, num inferno? Em todo caso, pelo menos por enquanto, muitos estudiosos do clima defendem não haver evidências científicas confiáveis para sugerir que o planeta está caminhando para uma nova era do gelo no futuro próximo. Pelo contrário, o consenso entre os cientistas do clima é que o planeta está passando por um aquecimento global devido às atividades humanas, com a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O aumento das temperaturas médias da Terra, as mudanças climáticas e o derretimento das calotas de gelo nas regiões polares são fenômenos que indicam o aquecimento global. O aumento no nível dos mares, por exemplo, é causado por dois fatores, e ambos estão diretamente vinculados ao aquecimento da temperatura global. A maior causa do aumento observado no nível do mar, cerca de 3 milímetros por ano, vem da água de degelo das camadas de gelo e das calotas polares, que adicionam cerca de 2 milímetros anuais ao volume do oceano, e da expansão térmica, ou a expansão da água do oceano, à medida que ela se aquece, que é de aproximadamente 1 milímetro por ano, segundo dados da NASA. Mudanças no armazenamento de água na Terra, como, por exemplo, a água armazenada em barragens ou a retirada de aquíferos subterrâneos, e também as mudanças nos padrões globais de precipitação e chuvas torrenciais, contribuem da mesma forma para um pequeno aumento no nível do mar. Recentemente, instrumentos espaciais detectaram acelerações nas perdas de massa das camadas de gelo e no aumento do nível do mar, o que é esperado quando o globo se aquece, com base em nossa compreensão da história e da física climática da Terra. Em relação ao vórtice polar, como já dito, alguns cientistas acreditam que ele, como fenômeno isolado, não seja capaz de alterar tanto o clima na Terra, a ponto de resultar em uma nova era do gelo. Para que o clima do planeta saltasse meio que rapidamente da ameaça do aquecimento global para uma era do gelo moderna, digamos assim, algumas condições especiais, combinadas ou não, teriam que ocorrer, como, por exemplo, uma variação orbital do planeta. Mudanças na órbita da Terra, incluindo a inclinação do eixo terrestre e a excentricidade da órbita, desempenharam um papel importante nos ciclos glaciais passados. Essas variações orbitais podem afetar a distribuição da radiação solar na Terra, desencadeando períodos de resfriamento. Algumas atividades solares são responsáveis não só por interferir magneticamente em nossos aparatos eletrônicos, como também por alterar o clima no planeta Terra. Geralmente, quando há uma grande movimentação nas manchas solares, ocorrem tempestades magnéticas que acabam influenciando no nosso clima geral. Porém, pode ocorrer efeito contrário, dependendo da atividade ou inatividade do Sol, e a temperatura global pode cair. Os vulcões também podem exercer um papel importantíssimo na questão climática. Erupções vulcânicas podem baixar a temperatura global, pois as cinzas e os gases expelidos pelos vulcões podem refletir a luz solar de volta para o espaço, impedindo que ela aqueça a superfície da Terra. Além disso, os gases liberados pelos vulcões, como o dióxido de enxofre, podem reagir com a água na atmosfera e formar aerossóis, que também refletem a luz solar. No entanto, é importante notar que o efeito de resfriamento das erupções vulcânicas é temporário e pode ser superado pelo aquecimento global causado pelas emissões de gases de efeito estufa. O resfriamento causado pelas erupções vulcânicas é apenas uma das muitas variáveis que afetam o clima global.
E os cientistas ainda estão trabalhando para entender completamente como esses fatores interagem uns com os outros. No entanto, é importante observar que as mudanças climáticas em uma escala de tempo de uma era do gelo ocorrem em milhares e dezenas de milhares de anos. Portanto, mesmo que algumas dessas condições naturais começassem a se alinhar em direção a um resfriamento significativo, a transição para uma nova era do gelo levaria um tempo muito longo e não teria um impacto significativo no contexto das mudanças climáticas observadas nas últimas décadas, devido às atividades humanas. Gente, temos que cuidar, por enquanto, para não deixar o planeta mais quente do que já está. Até a próxima.